Fala pessoal, Professor Eldo com você, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Um filho por um filho, a história mais pesada e tensa da Dança dos Dragões. Uma mácula dentro da história da casa Targaryen, perpetrada por dois psicopatas, sangue e queijo. E a HBO vai lá e joga tudo fora, destrói completamente a história. Que isso, rapaz? Tenha calma, rapaz, tenha calma, meu filho, não faz. Primeiro episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão começa de forma lenta e termina de forma decepcionante. Mas nem tudo é bosta de dragão. Vamos nos aventurar em uma análise detalhada desse episódio com muitos spoilers. Vem comigo. Eu quero Aemon de Targaryen. Eu já me decepcionei ontem com aquele final água com açúcar, então eu não tô afim de passar pela mesma situação hoje. Por isso, não deixa pra clicar no like lá no final do vídeo, porque você vai esquecer e aí eu perco seu apoio. Então clica agora mesmo no like e me ajuda a fortalecer o canal. No último mês o canal teve um crescimento incrível, mas ainda a gente tá bem pequenininho, eu tô querendo chegar nos 10 mil e eu dependo exclusivamente de vocês para atingir mais e mais nerds como eu. Você. Por isso compartilhe o vídeo e comenta aqui pra mim a sua opinião sobre o episódio de ontem. Qual a sua nota? Votou lá na comunidade? Corre lá que tem uma enquete rolando. Eu vou deixar no comentário fixado. Mas se está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsor. Aqui eu falo de filmes, séries, livros, animes e muito mais. Por isso já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações para receber sempre que um vídeo novo sair aqui. E cara, tô fazendo 3 vídeos por semana e o vídeo da história de Valyria tá pronto e sai essa semana. Vocês pediram e eu fiz. Ah, os membros do canal já assistiram. Eu quero agradecer a Aline e a Thaisa que apoiam o canal como membros e por isso tem acesso antecipado a vários vídeos. Se você também quiser fazer parte desse grupo é só clicar aqui em Seja Membro. Tem vários benefícios que você vai gostar e logo mais a gente vai ter nossos sorteios também. Ou se quiser, você pode ajudar de uma forma mais pontual. Aqui ou aqui tem o Live Pix. Você pode mandar uma contribuição e me ajudar a trazer cada vez mais conteúdo. Eu vou deixar o QR Code na tela, tá em algum lugar, e o link na descrição. E vamos parte por parte. A gente já sabe que o final foi ruim, mas vamos começar pela abertura. Tivemos uma mudança muito bem-vinda com a abertura da série, que agora não é mais aquela trilha de sangue seguindo aquela maquete que mostrava a dinastia Targaryen. Agora temos essa tapeçaria sendo criada, mostrando a história dos Targaryen, mostrando desde os tempos de Valyria, passando pela conquista de Westeros, chegando até o final da primeira temporada. Podemos ver a Alicent, podemos ver a Rhaenyra, os verdes, os pretos e, claro, a morte do príncipe Lucerys por Vhagar. Na live que eu participei lá no canal O Mundo de Gelo e Fogo, que, cara, foi muito legal, eu e o Otávio vamos estar fazendo essas lives de análise dos episódios toda semana no canal dele, e eu convido vocês a darem um pulo lá e assistirem a essa live. Foi muito show. Mas na live o pessoal estava bem dividido com relação à abertura. Muitos gostaram, mas muitos sentiram falta da abertura original. Eu sinceramente gostei bastante, até porque me lembrou muito a Roda do Tempo, e vocês sabem como eu sou apaixonado pela Roda do Tempo. Mas ainda acho que deveriam criar uma música de abertura específica para a casa. Eu adoro a abertura de Gotham, a música, nossa, arrepia. Mas a casa merece um tema de abertura tão épico para chamar de seu. Para aquele povo que ainda sofre com o que aconteceu em Gotham com a família Stark, rever o Winterfell deve ter sido maravilhoso. Eu, sinceramente, adoro os Starks. E sim, eles são a minha casa preferida. Até porque eu sou do Sul. E aqui no Hemisfério Sul, o Sul é onde o inverno está chegando. Cregan leva Jace para conhecer a muralha e lá temos essa interação entre eles. Eu gostei do casting do Tom Taylor para Cregan e terem feito a caracterização dele como uma pessoa bem jovem. É interessante, afinal, durante a dança, o Cregan tem pouco mais de 20 anos. Ele vai ser chamado mais tarde de o Velho, mas agora ele ainda é apenas o Lobo do Inverno. E para quem achou pouco o tempo dele em tela, eu já vou avisando que vai demorar para ele retornar. Pelo menos para ser verdadeiramente relevante. Mas eu quero chamar a atenção aqui para dois pontos importantes. Primeiro que é Cregan quem começa a narração do episódio, quebrando um pouco a forma como foi na primeira temporada, onde Rhaenyra fazia esse ponto. Será que a gente vai ver aqui um narrador por episódio na temporada? Ele fala sobre a importância da muralha, que ela serve não para proteger dos selvagens, mas sim da morte. Aqui temos uma tentativa de ligar a Casa do Dragão com o universo de Game of Thrones, dando mais ênfase para os eventos futuros com o Rei da Noite e os Caminhantes Brancos. E outra parte que começa aqui e vai ter a sua continuidade lá na frente é quando vemos chegar a mensagem do Corvo, que fala sobre a morte de Lucerys. Eu gosto bastante do Harry Collett e acho que, apesar de parecer pouco nesse episódio, quando precisou entregar, ele entregou. Tanto agora, ele percebe que tem algo errado, mesmo sem ler a mensagem, dá pra sentir a preocupação no rosto do rapaz. Quanto depois, quando ele encontra a mãe. Naquele momento, Jaehaerys tenta fazer seu relatório,
mas a dor da morte do irmão e o reencontro com a mãe derrubam o rapaz. Mas eu volto para falar da Rhaenyra já já. Uma coisa que eu senti falta e poderia ter aparecido é o ninho da águia. O Jace vai falar para a mãe que conseguiu o apoio da Lady Jane, mas cara, poderia ter aparecido pelo menos ele levantando o voo do ninho, pra gente ver, né, toda aquela construção do castelo Ninho da Águia. E agora vamos falar sobre outra rainha, mas essa é aquela que nunca foi. Rhaenys está empenhada na guerra, ela está defendendo os navios Velaryon, que no momento fazem um bloqueio lá na goela, impedindo que navios cheguem e partam de Porto Real. Isso é um dos pontos de maior importância da dança, pois com Porto Real fechada, as intrigas e pressões dentro da cidade ficam cada dia piores. O encontro de Rhaenys e Daemon, cara, é fenomenal. Ela mostra que poderia ter sido uma rainha forte sim, porque ela enfrenta o príncipe malandro, que no momento tem o título de protetor do reino. Aqui ela se mostra inteira, como mãe, quando ela fala sobre a Laena, como guerreira e como senhora, quando ela fala, eu obedeceria se você fosse o rei. Cara, foi épico. E eu vou dizer pra vocês que eu mudei o meu personagem preferido, que sempre foi o Daemon, mas agora, depois dessa, é a Rhaenys. Pena que eu sei que vai rolar com ela, mas também não vou me enveredar por esses spoilers nesse momento. Falando no Daemon, o príncipe malandro tá buzina, ele tá irritado. É ele quem começa com a ideia de um filho por um filho. Vemos isso nessa interação com a Rhaenys. Ele quer ir a Porto Real acabar com a Vhagar, mas nesse momento parece que ele esqueceu do Sunfire. Se Rhaenys levasse Meleys com Caraxes, seria um 2x2, e mesmo que Caraxes e Meleys sejam maiores, Sunfire não é nem um pouco desprezível, e com Vhagar ao lado, a chance de dar merda era muito grande para os pretos. E temos ainda que considerar Dreamfire, a rainha Helaena, que na série é retratada como uma simplória, vamos usar esse termo para não ficar muito pesado, também é uma montadora de dragão, e Dreamfire não é um dragão pequeno. Na verdade, ela havia sido montada por Rhaena Targaryen em 35 DC, depois da conquista. E esse momento da dança acontece em 130 DC. Então, além da gigante Vhagar, temos Sunfire, que é grande e poderoso, mas é jovem. Porém, a Dreamfire é uma dragão adulta, então a ideia de Daemon era bem estúpida. E isso mostra a impulsividade do príncipe. Como ele não pode resolver o assunto montado em Caraxes, ele encontra uma saída. Mysaria fugiu de Porto Real após ter vendido informações para Otto por muito tempo. Se você não lembra, ela é a amante de Daemon, que ele levou para a Pedra do Dragão lá na primeira temporada, e depois de abandoná-la, a mulher precisou se virar. E é ela quem denuncia o encontro de Daemon e Rhaenyra para o Otto, enviando um emissário até o Mão. E essa situação leva a mais uma expulsão de Daemon por parte do Viserys e ao casamento da Rhaenyra com o Laenor. Em todo caso, capturada, ela é entregue a Daemon, que a trata como uma traidora e manda prendê-la nas masmorras. E deixa eu chamar a atenção para Sor Erryk, que é o gêmeo do Sor Arryk, ambos da Guarda Real, que nos livros eles protagonizam uma pequena parte da história. Um pouquinho mais pra frente, os irmãos vão precisar se digladiar, porque um está ao lado de Aegon, enquanto o outro está defendendo Rhaenyra. E aqui vemos o começo dessa construção da relação, da ligação entre eles, o que pode significar que a série pretende levar para as telas esse embate. E eu queria muito ver isso. Afinal, para uma série com temática medieval, não vi luta de espada. Fora o torneio lá na primeira temporada, alguns treinos aqui e ali, nada de luta mesmo. Eu espero realmente ver essa cena, mas da forma como foi contada pelo grande mestre Moon Kun, muito mais épica do que a forma contada por Cogumelo. Mas vamos retornar ao Daemon. Nos livros, nesse momento, ele já está em Harrenhal. Porém aqui ele está aguardando o retorno da Rhaenyra, mas cansado de esperar, ele decide tomar uma atitude e vai até Porto Real, onde contrata Sangue e Queijo para assassinar o príncipe Aemon. Eu vou voltar para falar do Sangue e Queijo, que foi algo realmente decepcionante, mas depois. Mas a ida de Daemon até Porto Real, para mim não faz sentido nenhum. Como ele chegou lá? De dragão? Acho que não. Então foi de barco. Mas que barquinho ligeiro, hein? E um simples manto esconde o príncipe da cidade das pessoas que mais conheciam ele. Sim, ele é muito conhecido na Baixada das Pulgas e na Rua da Seda, e que coincidência ele encontrar justamente o sangue na entrada da cidade. Olha, eu entendo que fizeram isso para deixar claro que foi o Daemon quem orquestrou toda a situação, mas cara, ficou muito forçado. Se ele foi capaz de chegar até ali, porque ele mesmo, que conhece todos os caminhos para entrar e sair da Fortaleza Vermelha, não vai lá e mata o Aegon, o Aemon e todo mundo? Não faz sentido. Era melhor terem feito ele obrigar a Mysaria a voltar para a cidade e ela então será responsável por contratar os dois assassinos. Eu acho que ficaria mais crível. Mas já que estamos em Porto Real, vamos falar dos verdes? Já no início vemos novamente Helaena sendo mostrada como uma sensitiva. Ela fala que está com medo dos ratos.
não dos dragões, o que é uma referência ao que vai acontecer aqui na frente. Ao mesmo tempo, vemos a ligação entre Aegon e Jaehaerys, seu filho primogênito, sendo construída. Pela primeira vez, diga-se de passagem. Também está aqui para dar mais peso a como o Aegon vai reagir ao que o futuro reserva para o Pequeno Príncipe. Agora, dentro do conselho, a forma como o Aegon age com o Tyrion Lannister e a forma como o Tyrion, aceita a humilhação, pra mim ficou muito bosta. Não faz sentido. Sinceramente, eles estão pintando muitos verdes como vilões. Não que eles sejam mocinhos, não é isso. O Aegon é um fanfarrão e ele não é um bom rei. Mas fazer ele obrigar um Lannister, Senhor das Moedas, o tesoureiro e guardião dos tesouros reais, a fingir ser um pônei do príncipe, cara, não faz sentido. Ainda bem que a Alicent interviu. Na boa, parecia o Capitão Pátria obrigando o Profundo a fazer aquelas coisas com o trem-bala lá em The Boys. Mas aqui temos um Otto e uma Alicent sendo muito mais focados. Eles são a voz da calma nesse momento, da razão. Aegon e Aemon, o Aemon por acaso ele aparece sem avisar e quando a mãe questiona ele fala que foi convocado pelo rei. Parece que os jovens estão se rebelando contra os velhos. No caso, os irmãos querem ver sangue e fogo, enquanto que os Hightowers buscam ainda forjar alianças. Essa dinâmica segue mais à frente durante a audiência de Aegon como rei com seus súditos, onde ele busca agir como um rei bondoso e cede aos pedidos dos plebeus. Se não é o Otto nesse momento, o Aegon perderia toda a fortuna da coroa em semana. Até dá para entender o jovem rei. Desde a coroação, quando ele primeira vez se sentiu amado, ele deve estar buscando essa sensação novamente. E se mostrar um rei do povo, tem tudo a ver com isso. Sem falar que ele é novo nessa coisa de governar e diferente da Rhaenyra, o Aegon não foi educado para o trono. Ele nunca participou do Pequeno Conselho, mas a sua relação com o avô está cada vez mais balançando. E para dar aquele empurrão final, quem aparece? Sim, Lord Larys Petorto Strong, que lança suas teias ao redor do jovem rei. Mas eu acabei sentindo falta do Mestre dos Sussurros no conselho. Parece que a série não quer dar a ele a posição que é dele por direito. E quando ele fala para a Alicent que a aia dela não permitiu que ele a visse antes, pois a rainha estava se sentindo indisposta, fica bem claro que ele sabia o que ela estava fazendo. E nós também sabemos, ela estava com o Sir Criston Cole. E vai voltar a estar com ele, né? No sentido bíblico de estar, lá no final do episódio. Mas aqui eu quero falar a verdade. Se a gente pegar o livro como base, a relação deles é um absurdo. Não faz sentido. Sir Criston é aquele cara todo honrado, ele leva o seu papel a sério, e a rainha Alicent é muito puritana. Mas dentro da série eu não vi problemas, porque estamos diante de uma adaptação. E eu já falei sobre adaptações aqui no canal, tá? Então, Criston Cole não é tão honrado na série como ele é nos livros. E a Alicent é muito mais humana na série do que nos livros. Para o bem e para o mal. Assim ela tem seus defeitos e também suas necessidades. Então, apesar de não ser uma boa adaptação, a relação deles faz sentido dentro da série. Assim como a forma como pai e filha estão se digladiando pelo controle da coroa nesse momento. Apesar de ambos serem bem comedidos, eles estão tendo que lutar para mostrar quem controla mais o Aegon. E isso é outra mudança com relação a como os livros tratam essa situação. Porque lá nos livros, após a coroação do Aegon, a Alicent se torna uma figura relativamente inútil. Ela fica relegada a uma posição de mera espectadora da dança. Essa mudança é interessante e eu tô gostando de ver. Isso acontece porque a atriz que faz a Alicent conseguiu dar muito carisma para a personagem, que é uma personagem feita pra gente odiar. Então eu acho que vamos ver muito a Alicent se envolvendo na dança diretamente. O senhor comandante da guarda real tem um papel bem mais ativo na dança, e vemos isso começar a ser construído nesse momento, quando ele e o príncipe Aemon começam a fazer planos de batalha. Apesar de terem sido interrompidos pela mão, dá pra sentir que eles vão ser aqueles que vão comandar os exércitos. E o Aemon está cada vez mais sendo construído como o oponente do Daemon. O Aemon é o Daemon dos verdes. E o Daemon é o Aemon dos pretos. Já sabe no que isso vai dar. Vai dar merda, vai dar merda, vai! Eu sinto falta do terceiro irmão, o Daeron, que nesse momento, em teoria, deveria estar em Vila Velha, servindo como escudeiro do seu tio-avô Hightower. Porém, não vimos até agora sequer uma menção ao jovem, que tem a mesma idade do príncipe Jaehaerys. E eu acho que não veremos o mais calmo e honrado dos filhos de Viserion. Sinceramente, Daeron deve ser excluído, assim como seu sobrinho, o Maegor, também foi.
Quem é Maegor? O filho mais novo do Aegon com a Helaena. E sim, a exclusão dele tem muito peso na história. Outro que eu acho que não deve aparecer muito é o Joffrey, o filho mais novo de Rhaenyra com seu amante Strong. Aqui ele aparece e parece ser um jovem de 6 anos. Nos livros ele é bem mais velho, ele tem 11. Vemos ele na pira de Lucerys, que é uma pira simbólica. Afinal, Rhaenyra até tenta, mas não encontra o corpo do filho. Ela acha apenas uma asa do Arrax e o casaco do Luke. A rainha aqui aparece como uma mãe. No episódio inteiro, não vemos a Rainha dos Pretos, mas a mãe de luto. É interessante ver como a série está construindo essa dinâmica, porque a própria Alicent, lá em Porto Real, no septo, acende uma vela para cada um de seus mortos, e ela inclui uma aqui para Lucerys. Em Pedra do Dragão, a Rhaenyra decide que quer Aemon. Eu acho que é nesse momento que vemos que não existe mais chance para nenhum tipo de diplomacia. Inclusive, Alicent e Otto sabem disso, mesmo não querendo acreditar 100%. Um detalhe que me incomodou foi ver a Rhaenyra ser introduzida com todos os títulos. Rainha dos Ândalos e dos Reinares, a protetora do reino. Sendo que nesse momento o Daemon é o protetor do reino, é ele que usa esse título. Parece uma bobagem, mas para mim é algo que é simples e que dá aquele agrado aos fãs da obra original. Não custava nada dizer Senhora dos Sete Reinos e parar por aí. Mas ponto para a interpretação da Emma Darcy. Elo entrega toda a profundidade que a personagem pede nesse momento e o encontro dela com o filho realmente é emocionante. Tem muita gente falando sobre o prêmio Emmy estar ali nas mãos de Emma. Já sobre Syrax, muitos falaram que o dragão não parece estar crescendo. Eu parei, dei uma analisada no bicho lá na primeira temporada e nesse episódio novamente, e realmente eu acho que o pessoal responsável por essa parte precisa parar e dar uma atenção ao desenvolvimento de todos os dragões da série. Afinal, eles são protagonistas e a gente não tá vendo ali grandes construções com relação a eles. E chegamos ao clímax do episódio, e que banho de água fria. Ficou uma merda. Sangue e Queijo são dois idiotas que não sabem o que estão fazendo e nem sequer sabem a diferença entre um menino e uma menina. Sério, galera, nos livros eles são retratados de uma forma bem superficial. Todo o atentado é mostrado de forma superficial, mas o impacto que ele tem é muito pesado. Mas o que a gente viu aqui é algo praticamente que, cara, poderia estar no Disney Plus. Não é digno de Game of Thrones, de House of the Dragon. E eu não tô falando da cena da morte do jovem Jaehaerys. Essa parte é a única coisa que ficou perfeita. A gente não precisa ver. Só de ouvir foi o suficiente para dar toda aquela sensação de repulsa que a gente deve sentir. O que me irrita foi todo o desenvolvimento da situação. Primeiro, Queijo sendo convencido por Daemon, o cara é um psicopata. Tá? Ele não precisava de todo aquele convencimento, quase ser ameaçado. Depois ele praticamente perdido dentro da fortaleza. E o que foi aquela parte dele passando pelo meio da sala do trono? Que coisa idiota! Eu nem vou falar de um monte de mané aleatório sentado nas espadas ali do trono sem se machucarem, como se fosse de borracha. Cara, essa foi outra parte que me desprendeu demais. O Trono de Ferro, ele é um lugar onde ninguém fica confortável. Foi por isso que Aegon, o Conquistador, fez ele das espadas dos seus inimigos derrotados. Para mostrar que quem senta no trono precisa estar sempre atento. Então o Aegon ali todo pimpão não funciona. E os aleatórios também não. Mas vamos retornar a Sangue e Queijo, ou como eu prefiro chamá-los, Patati e Patatá. Ô Patatá, eu sou o Patati! Eu tô vendo, viu? Eles encontram uma aia lá nos aposentos da rainha, e ela tipo olha pra eles e tá, beleza, tem um maluco barbado de 2 metros que diz, estou aqui pelos ratos, e tá, tudo bem. Cara, sem chance. Toda a cena com a Helaena foi fraca e a rainha não recebeu o protagonismo que deveria. Para vocês entenderem, a presença de Maegor faz muito sentido aqui. A cena toda é muito pior. Imagine isso. Sangue e Queijo, eles não podem invadir a Torre do Rei, porque ela está sendo muito bem guarnecida. Então eles decidem invadir a Torre do Mão. Muito mais simples de invadir. Eles escalam a torre e entram pelos aposentos da rainha Alicent, que se mudou para lá depois da morte do Viserys. Eles matam as aias da rainha e a amordaçam. Nesse momento a rainha consorte, a Helaena, está indo visitar a mãe, como ela faz todas as noites. E o Queijo sabe disso, porque ele não é o Patatá. Ele estudou, ele sabe o que está fazendo. E a Helaena leva os netos da Alicent, seus filhos. Nesse momento ela é capturada e torturada. Não fisicamente, pois os 2 psicopatas dizem que vão matar apenas um dos filhos do rei e deixam a mãe escolher. Pensa na tua posição, tendo que escolher qual dos 2 dos teus filhos os monstros vão matar. A rainha então escolhe o mais novo, o Maegor, de apenas 2 anos. E os psicopatas, como bons monstros, matam o outro, deixando o pequeno Maegor sabendo que a mãe o escolheu para ser morto. Caracas. E a rainha com esse peso na consciência. E é por isso que ela fica doidinha. Sempre que ela olha para o filho, ela lembra que escolheu ele para ser morto.
e ela não aguenta a pressão. A jovem Jahaira, ela nem é cogitada para ser uma das vítimas de Queijo e Sangue, porque ela é mulher. A forma como foi feito na série é sinceramente patética. E para piorar, a rainha pega a filha e sai andando pela fortaleza. Não tem um soldado, um guarda, não tem manto branco, não tem Hightower. Isso é bizarro. Ela corre para os aposentos da mãe, onde ela pega a rainha viúva com o seu amante, que é o único manto branco que parece existir na fortaleza e que não estava fazendo o seu serviço, por sinal. Complicou. O episódio termina e agora a gente aguarda os desdobramentos de toda essa lambança. Com certeza a violência tende a escalar. Com certeza veremos os primeiros confrontos, quem sabe até alguma luta de dragão. Ou de espada, que até agora é coisa que a gente não viu muito não. Não que isso seja ruim, toda essa construção política faz sentido, precisa ser contada. Vamos dizer que, apesar dos pesares, o episódio ele não é ruim. Ele não está nem perto de ser um dos melhores. A minha nota para ele vai ficar em 6. Até o Patati e o Patatá eu tava dando 8, mas depois caiu bastante. E o chute no cachorro foi algo aleatório e desnecessário. Esquece essa merda aí, porra. Criou uma tensão, como se, poxa, esses caras são ruins, vai ter coisa ruim vindo aí. E no fim é uma bananada só. Eu quero muito ver o desenrolar, como é que o Aegon vai reagir. E claro, quero ver luta de dragão. Essa temporada vai nos mostrar o 2x1 mais insano de todos. Vhagar e Sunfyre contra Meleys. E eu quase esqueci, apareceu o Adam de casco. Sim, ele apareceu com seu cabelo raspado, escondendo o prateado. Logo mais ele deve se revelar. As sementes de dragão também vão ser um acréscimo importante para essa temporada. E aí me conta as suas expectativas. Será que veremos Helena pulando para as lanças do fosso da fortaleza de Maegor? O que você achou do episódio? Ainda é hashtag Team Preto ou já virou o manto e se tornou hashtag Team Verde? Eu quero saber de vocês. Lembra do like, da inscrição e de compartilhar. Ativa o sino das notificações que você vai receber meus vídeos em primeira mão. E para ajudar o canal eu preciso que vocês compartilhem os vídeos e eu quero pedir uma coisa, um favor para vocês, tá pequenininho, é para ativar o algoritmo. Vão na parte de pesquisa do YouTube e escrevam Nerdsor e cliquem no primeiro vídeo que aparece. Isso faz com que o YouTube entenda que o canal está sendo procurado e assim ele vai entregar para mais nerds como eu e você. Cara, muito obrigado por isso mesmo. Um forte abraço e se cuide.